Estou aí, podemos começar. Hoje, como vocês sabem, é a nossa última live sobre as 5 vias racionais para provar a existência de Deus em Santo Tomás de Aquino. Então hoje eu vou apresentar para todos a última via, a via da finalidade ou da inteligência ordenadora. Essa via ela tem ela, na minha opinião, ela é a mais simples de todas as outras 4. Ela é a mais simples, de modo que nós vamos conseguir, imagino, tratá-la num tempo mais enxuto do que as outras lives, né? Então, eu não sei se todos estavam aqui assistindo as primeiras lives, mas a nossa primeira live foi grande, foi muito grande. A segunda também e a terceira também. A quarta já foi menor e esta quinta ela possivelmente ficará também pequena. A não ser que tenha algumas perguntas que a gente possa responder aqui, se bem que eu prefiro responder por escrito ou depois no momento posterior, mas se tiver alguma pergunta eu consigo ler aqui as participações, a gente pode responder também, já que eu imagino nós vamos ter um tempo maior de folga, por assim dizer, na nossa live, né? A nossa quinta via, como eu disse, ela se chama, os grandes estudiosos tomistas costumam chamá-la da prova da finalidade ou da inteligência ordenadora. Vejam que coisa interessante. Perdão, vejam que coisa interessante. Como nós estávamos falando, e é bom sempre lembrar, Santo Tomás tem uma inteligência muito prática, ao contrário do que muitos possam pensar, por ele ter vivido na Idade Média e por ter pensado abstratamente muitas coisas e com muita profundidade, mas o Santo Tomás tem os 2 pés na realidade sensível, naquela realidade que se manifesta para nós, na realidade que está ao nosso redor. Santo Tomás, quando pode, procura pensar as coisas com o pé, desculpem-me as metáforas, mas com o pé fixado no chão. Não é? Então ele parte das coisas sensíveis e vagarosamente ele vai caminhando para o nível da razão e da abstração. Não é? Aqui nas provas racionais da existência de Deus, ele faz a mesma coisa como nós vimos em todas as 4 vias anteriores. E isto se demonstra de uma maneira mais plena. Por quê? Porque é bastante claro para todos nós, que o mundo tem uma ordem. Existe uma ordem no mundo. Não é? Na realidade criada existe ordem. Esta ordem, como toda a ordem, pressupõe uma intenção. Isto é muito importante. Toda ordem pressupõe uma intenção. A intenção pressupõe uma inteligência. Uma inteligência. Esta inteligência, ela precisa dominar todos os fatores possíveis e imagináveis para conseguir construir a ordem total do universo. Nenhuma inteligência criada é capaz disto. Só a inteligência absoluta domina a ordem do universo. Então vamos mais devagar. A nossa realidade exterior, a realidade que nos circunda, que nos rodeia, ela é constituída por ordem. O que é uma ordem? E aqui nós vamos detalhar os argumentos.
Até agora eu dei para vocês a fórmula, quer dizer, o resultado da fórmula. E agora eu vou destrinchar esta fórmula, né? Vou detalhá-la um pouco mais. Santo Tomás de Aquino diz que é de evidente constatação que o mundo possui ordem. Ponto. Mas o que é a ordem? A ordem nada mais é do que a adoção de meios proporcionados ao fim. Meios proporcionados ao fim. Por que quando nós nos deparamos com uma obra de arte bela, nós logo constatamos de imediato a beleza daquilo, ficamos estonteados. Por quê? Porque a beleza, ela traz em si a ordem. Não é? Por isso que a criação de Deus ela é bela, porque ela é ordenada. Não é? Mas vamos suspender um pouco, vamos deixar de lado um pouco as coisas criadas por Deus. Vamos ficar só com as coisas criadas pelo homem, que tem uma beleza e uma ordem muito menor, mas já tem uma beleza e uma ordem, mas muito menor, em menor grau. Vamos ver uma escultura. Veja, quando um escultor olha para o mármore bruto, ele já concebe a figura que ele vai querer imprimir no mármore. Só que é o seguinte, e aqui é que está a importância, para a gente entender o argumento. Só que é o seguinte, o escultor tem a intenção de colocar uma imagem naquele mármore. Então, ele tem um fim. Ele quer pegar o mármore, não é, e fazer uma escultura nele. É uma finalidade, tem uma finalidade. E ele vai agir para cumprir essa finalidade. E aí que está o detalhe. Só que ele não vai conseguir executar a finalidade se ele não adotar os meios corretos para esculpir o mármore. Então ele vai pegar o martelo, vai pegar o cinzel, não é? Eu não entendo muito de esculturas, mas ele vai com certeza preparar os meios proporcionados e adequados. A palavra proporcionado quer dizer adequado. Ele vai preparar os meios adequados para atingir o seu fim. Então vejam que interessante. Não são os meios precisam estar adequados ao fim. Então, aqui é que está a grande questão. A ordem em todo o universo pode ser conceituada como eu acabei de conceituar a ordem no universo humano. A ordem é justamente a habilidade de alcançar uma finalidade utilizando-se dos meios adequados e proporcionados ao fim. E a criação, a ordem temporal, o universo, ele é ordenado porque todas as coisas que existem utilizam dos fins adequados para cumprir as finalidades propostas. Mas aí que vem a coisa interessante. Por exemplo, todos os átomos têm uma finalidade. Qual seja? De unirem-se e gerarem as moléculas. Não é? Ou as células, enfim. Então, todos os entes do mundo têm suas finalidades. No entanto, existem alguns entes que são chamados entes incorpóreos ou materiais, entes corpóreos ou materiais, perdão. Os entes materiais, como os átomos, por exemplo, como esse braço aqui que está balançando, né? Pela minha veia italiana, a gente balança muito as mãos, né? Então, os entes materiais, eles cumprem as suas finalidades. Mas aí que está o interessante.
eles não são capazes de propor para si próprios esta finalidade e de cumpri-la. E de caminhar e se dirigir para cumpri-la. E de dispor os meios necessários para cumpri-la. Portanto, toda esta ideia dos ateus materialistas, que é uma ideia absurda, de que o mundo e o universo foi criado pela junção feita por acaso, foi o acaso que criou o mundo. Como se eu pudesse pegar peças de uma televisão desmontada, jogar para cima, e quando essas peças caem, elas já caem com a televisão montada. Então você tem as letras do alfabeto, que se não tem uma inteligência humana para ordenar as letras do alfabeto da nossa língua, para gerar frases ordenadas, para gerar a ordem, as letras do alfabeto não se unem sozinhas para cumprir a sua finalidade, que é de formar sílabas e palavras. Os átomos não se juntam sozinhos, eles não têm consciência. Ninguém em sã consciência, em sã consciência pode afirmar que um átomo, de repente, acordou, olhou para si e disse: olha, eu sou um átomo e eu tenho a finalidade, a capacidade de me unir a outro átomo. E através disso nós vamos nos unir a outros átomos ainda, e vamos criar as células. E as células agora, que são compostas por átomos, né, vão se unir e criar as moléculas, porque elas descobriram isso, elas tomaram a consciência e se impuseram esta finalidade. Então vejam que a finalidade dos entes materiais vem de fora. Vem de fora. Sim, mas por que não vem do homem? Por que não vem do homem? Porque os átomos preenchem a nossa estrutura também. E agora, vejam bem, olha só que interessante. Quantos nêutrons existem em todo o universo? Dizem que é 2,19 elevado a 10. Você tem que colocar 10 zeros na frente. É uma quantidade absurda, não é? Agora eu pergunto a todos: é possível que um homem ou um grupo de homens consiga manipular todos os prótons, nêutrons e elétrons do mundo e uni-los e criar todos os corpos? É preciso de uma inteligência que tenha estas leis todas em sua estrutura de entendimento para dominar isto. Não é? Ou seja, e aí voltando ao que eu tinha dito no início, qual é a única inteligência possível capaz de, diante de todas as finalidades do universo, proporcionar todos os meios adequados para que elas se cumpram? Só pode ser uma inteligência que ordene todas as coisas e que é infinitamente maior do que a nossa e de qualquer outra inteligência do mundo. Isto é bastante razoável e claro, e Santo Tomás de Aquino nos dá uma aula de percepção de inteligência nisto. Por quê? Se existe ordem do mundo e se a ordem é justamente proporcionar os meios adequados para o cumprimento de fins, é necessário que exista uma inteligência que tenha concebido todos os fins e que saiba dispor de todos os meios. Porque nós não sabemos. Então, eu quero trazer aqui para vocês um exemplo interessante que eu tirei da obra de um jesuíta, um padre, Ricardo Viejo Fileu, um padre jesuíta que foi
é que depois eu posso conferir, se não me falha a memória, foi um físico, um matemático. E ele dá alguns exemplos interessantes, mas aqui ele traz, e aí eu quero mostrar para vocês como é que nós podemos, ao admitir que existe uma ordem no mundo, dizer que Deus existe. É uma prova, isso é uma prova racional. O mundo tem ordem. A ordem do mundo e de todo o universo pressupõe a existência de uma inteligência superior. Superior. Ele diz assim, e se vocês me permitirem, eu vou ler porque são muitas informações interessantes. Prestem atenção, hein? Muito interessante isto. Existem no firmamento trilhões de astros. Existe muito mais astro no céu do que grãos de areia em todas as praias do mundo. Isto já é comprovado. Se nós contarmos cada grão de areia que existe em todas as praias do mundo, ainda existirá mais, ou existirão mais astros no céu. Todos estes astros são de uma magnitude enorme. Todos se movem a rapidíssimas velocidades. Mas todos estão sujeitos, todos os astros estão sujeitos pelas leis da matéria, que com suas complexas ações e reações mútuas criam um campo de forças intrincadíssimos. No entanto, conservam uma ordem tão perfeita que o astrônomo pode indicar a qualquer tempo a trajetória precisa e futura de qualquer astro. Ou seja, o movimento dos astros não é caótico, porque se fosse, o astrônomo não conseguiria calcular a sua posição. Então, agora vejam bem, qual é um dos problemas mais complicados, um dos abacaxis mais complicados da física, da chamada mecânica ou da astrofísica. E aqui é que vem a questão. É o problema do chamado três corpos, os três corpos. Por quê? Porque embora o astrofísico possa determinar a posição exata por cálculos matemáticos de um astro, destes trilhões de astros, de um astro, ele não pode calcular com perfeição a posição exata de três astros ao mesmo tempo. Até 2 ele consegue, 3 ele não consegue. Ou seja, os astrônomos não conseguem determinar a posição de três massas que se influem ou que se influenciam mutuamente segundo as leis gravitacionais. Nem os mais potentes gênios matemáticos conseguem. Este é um dos maiores enigmas do mundo. Agora, se a inteligência humana não consegue, eu não estou dizendo que a inteligência humana não consegue criar as leis matemáticas que funcionam nos corpos siderais ou dos astros. Eu estou apenas dizendo que a inteligência humana sequer consegue descobrir as posições das massas e dos corpos de três astros que estão se influenciando mutuamente pelas leis gravitacionais. Quer dizer, é uma coisa mais... O homem não consegue chegar nem ao mais simples. Aí vem a pergunta, justamente para nos humilhar, não é? A nossa sabedoria humana. Aí vem a grande pergunta.
Se este é um problema que a inteligência humana não consegue responder, determinar a posição de 3 corpos de astros e dos trilhões de astros. Quem é que calculou a posição de todos? Quem é que os colocou ali? Aí que está o problema. Cadê os físicos ateus para responder isto? No universo não tem só 3 corpos, não. Tem mais de 1 trilhão de corpos que se influenciam mutuamente pelas leis gravitacionais. E esta ordem total, de que inteligência saiu isso? A nossa inteligência consegue compreender a relação entre 2, entre 3 já é impossível. Né? Então, quais são as conclusões? Quais são as conclusões? Esse exemplo simples, tem outros. Tem que haver um entendimento que conheça e resolva o problema das massas siderais, das massas dos astros. Porque essas massas são ordenadas. E se são ordenadas, elas usam meios proporcionados aos fins. E quem pensou esses meios? E quem pensou esses fins? Além de tudo, todo corpo e toda massa, não importa se da Terra, ou se sideral, ou se do espaço, não tem consciência. A matéria é inconsciente. A matéria é cega. E mais, esse entendimento que conhece e resolve o problema das massas, ele tem que saber em cada instante, em cada segundo, em cada milissegundo, a posição exata de cada uma delas. Tem que ter uma inteligência que sabe. E porque sabe, essa inteligência tem que prever e evitar todas as infinitas contingências possíveis que possam desequilibrar o sistema e que possam embaralhar o extenso campo de forças. Agora, qual é o entendimento que tem a seu serviço um poder desta magnitude? Que consiga esse complexo tão ordenado e dinâmico de astros que se deslizam sem ruído e sem a menor vacilação através do espaço, desde pelo menos uns milhões de anos atrás. Claro que esse entendimento não é o do homem. Eu poderia ter usado aqui como exemplos coisas que estão ordenadas e que são mais simples. Não é? Mas eu já fui logo para um exemplo complexo para que todos nós possamos compreender que o mundo tem uma ordem e que se nós olharmos o universo inteiro, esta ordem se torna cada vez mais complexa e pressupõe a existência de um ser com a inteligência absoluta. Porque não basta ser uma inteligência maior do que a nossa. Porque esta os anjos têm. Os anjos têm uma inteligência muito mais perspicaz do que a nossa. Tem que ser uma inteligência absoluta, que domine, e eu peço perdão para usar metáforas, não é? Que domine todas as leis, todos os meios e todas as finalidades, não é?
Então é isto. Eu não sei se eu pude ajudar, se ficou claro esta prova da finalidade, né? Tudo no mundo tem um fim e o fim requer uma inteligência. Mas, para fins complexos, uma inteligência tem que ser absoluta para dominar todas as leis existentes. Através deste raciocínio, Santo Tomás apresenta a última via. A última via. Então, meus caros, eu fico por aqui. Nós, graças ao bom Deus, conseguimos terminar as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, com as suas belezas, com a sua profundidade de pensamento. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Lembrando, evidente, que esta live ficará gravada. Nós subiremos para o nosso canal do YouTube. Eu peço a todos vocês que, por favor, se ainda não fizeram, que possam fazer a inscrição no nosso canal, não é? E aí eu tenho um aviso também a dar a todos vocês. Nós vamos disponibilizar, como eu tenho feito, um material, uma apostila, uma espécie de apostila, um material compilado por escrito de todas as vias, da primeira à quinta, que eu falei até agora. Tudo que eu falei eu vou colocar no material escrito, porque eu sei que muitas pessoas gostam de ler também e de ter o material gravado. Nós vamos fornecer isto gratuitamente. Eu peço apenas que vocês tenham uma certa paciência, ainda neste final de semana, porque nós estamos preparando o material. Ainda neste final de semana nós vamos publicar um link, e aí eu gostaria que todos se inscrevessem nesse link para receber o nosso material gratuito, que nós vamos mandar, esta apostila, esse compilado com as 5 vias para provar a existência de Deus de Santo Tomás de Aquino. E o outro aviso que eu queria dar também é que as nossas lives vão continuar. As nossas lives vão continuar. Na próxima quinta-feira nós faremos mais uma live, mas agora nós vamos ter um assunto, um novo assunto. Nós vamos falar dos chamados fenômenos extraordinários da mística, não é? Um assunto que desperta muito a imaginação das pessoas, as pessoas têm muito interesse, muitas pessoas me perguntam a respeito. Então, nós vamos começar, por exemplo, com o fenômeno da bilocação, não é? O que é a bilocação? Como é que ocorre, se é possível ou não bilocar, mas nós vamos falar de praticamente todos os eventos, e eventos cada um mais interessante do que o outro. Então, por exemplo, a levitação, né, os estigmas, não é? E aqui vamos falar dos estigmas do Padre Pio e de tantos outros santos também que os tiveram, né? Vamos falar da famosa, não sei se tão famosa assim, mas impactante, o impactante fenômeno da troca dos corações, não é? Do suor de sangue, do incêndio de amor, não é? Como foi o caso de São Felipe Neri, as pessoas se queimavam só o fato de encostar nele. A famosa hierognose, que é o conhecimento instintivo de Deus. Nós veremos aqui temas muito interessantes, e vamos ver como é que a teologia responde isso e como é que a filosofia fica diante desses fenômenos extraordinários, desses verdadeiros milagres da vida espiritual. É isso. Então, até a próxima. Muito obrigado pela presença de todos. Deus esteja com todos vocês. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana e até quinta-feira que vem. Muito obrigado.